galera, estamos aqui com mais um Jornal Movie. O programa de hoje não vai ser muito animado porque nós vamos tratar do gênero dramático. Mas, para começar, eu vou começar falando do meu filme, que é o Precisamos Falar Sobre Kevin. Ele é um filme de 2012, ele foi estreado em janeiro de 2012 e conta a história, é uma história bem pesada, assim, que é de uma mulher que é uma mulher sozinha, assim, que se passa sozinha e ela é uma pessoa à parte da sociedade, ela vive isolada, ela foge de todo mundo, justamente por conta do que aconteceu com a vida dela. O filme vai sempre fazendo um flashback, né, volta sempre ao passado, que conta a história da Eva, né, com a sua família. A Eva nunca quis ter filho, mas ela se vê casada com Franklin, e acaba que tem o Kevin, que é a primeira criança dela, que já é um relacionamento desde bebezinho meio conturbado, assim, um relacionamento super difícil entre mãe e filha. E depois ela tem a Lucy, quando o Kevin já está adolescente. Então esse filme ele trata da relação de quem é o Kevin e que mostra que o Kevin, não é spoiler, mas que desde o início do filme já meio que deixa claro que ele é meio psicopata, assim, que ele é uma criança bem afora, assim. Então ele é um filme bem pesado, que questiona muito a relação de pais e filhos, assim, e que vale muito a pena assistir. Giovanni, não sei se você quer falar já um pouquinho do teu filme, o filme que tu trouxe. Eu trouxe o Walter, que é um filme recente, de 2015. Ele trata de um cara que trabalha num cinema, mora numa cidadezinha do interior com a mãe dele. E desde a infância, quando ele perdeu o pai dele lá aos 10 anos de idade, ele fez uma espécie de um pacto para que o pai dele pudesse ir para o céu. Então, a partir de então, ele acredita que ele tem o poder de julgar as pessoas. E lá no cinema, recolhendo o ticket lá, ele vai lá. Vá para o inferno, vão todos para o inferno. Então ele acha que tem esse direito de julgar. Ele vai consequentemente, ele vai com muita frequência ao psiquiatra. O psiquiatra acha que ele é louco. Nisso aparece o Greg, que é um fantasma, uma espécie de um fantasma que não conseguiu ir para o céu ainda, que está entre o umbral e o céu, e a partir daí vai acontecer uma série de coisas. Como o filme é muito novo, se eu ir muito além eu vou estar dando spoiler. Pelo menos isso. Tá. O filme que eu trouxe é de 2001, é o I Am Sam, ou Uma Lição de Amor, em português. Ele conta a história de um pai, que é o Sam Dawson. Ele tem uma pequena filha de 7 anos, só que ele tem um pequeno problema, ele tem um retardo e a mentalidade dele equivale a uma criança de 7 anos. Então, quando a filha dele alcança a mesma idade que ele, as pessoas começam a questionar se ele pode ou não continuar criando, fazendo com que aquela criança evolua. Então, a história toda é baseada nisso, nessa relação que ele tem com a filha e na briga que ele tem com a justiça para reaver a guarda dela. E para isso ele tem a ajuda de muitos amigos. E no desenrolar da história é um filme bem legal, muito triste. Bom, eu trago o filme que é Uma Longa Viagem. É um filme que se passa na Austrália, assim, também com produção inglesa. A história de um oficial britânico que ele vai, durante a Segunda Guerra, servir, né, numa missão da Inglaterra lá em Singapura. E durante essa missão acontece que o exército japonês, durante esse serviço que ele prestava, ele acaba capturando, né, tanto o oficial inglês, que é o Eric Lomax, personagem principal do filme. Ele acaba sendo capturado junto com seu batalhão ali, né, o seu grupo, e acaba sendo levado como prisioneiro para a Tailândia, para ajudar numa construção de uma ferrovia. Enquanto ele está lá na Tailândia, o Eric Lomax, durante a Segunda Guerra, ele projeta um rádio justamente para saber notícias da guerra, né, notícias da Inglaterra, dos aliados, e acaba sendo pego pelos japoneses ali que ele estava construindo esse veículo e acaba sendo punido. Dessa forma ele é torturado e tudo mais. O filme, na verdade, então, se passa 50 anos depois, quando ele está sofrendo ainda os traumatismos, né, durante os problemas psicológicos que ele sofreu durante a Segunda Guerra. Então a esposa dele, percebendo o comportamento estranho, acaba, né, entrando em contato com amigos dele que serviram juntamente e acaba descobrindo essas verdades que ele passou, né, por todas as crueldades e tudo mais.
Nisso, então ele acaba voltando à Tailândia, projetando uma viagem, porque tanto ele quanto os amigos sofriam muito psicologicamente com isso, né, com os traumas gerados durante as torturas da Segunda Guerra. E 50 anos depois ele retorna à Tailândia para reaver, né, o local e tudo mais, e acaba encontrando o que é o carrasco dele, né, o algoz, o cara que era um dos oficiais japoneses na época e que participou da tortura dele. Então, acho que terminar por aí a explicação do filme, porque mais do que isso seria já dar um spoiler muito grande. É um filme de 2013, né, um filme até bastante recente, e trabalha esse drama psicológico, portanto, então, de como o Eric Lomax ele vai lidar com a situação, voltando a encontrar a pessoa que justamente o torturou há anos atrás. É um reencontro entre o torturador e o torturado, e aí que se projeta o drama do filme, que é Uma Longa Viagem. O título original em inglês é The Railway Man. Acho que a discussão desse filme é uma coisa muito antiga, né? Guerras desde sempre temos e falamos sobre ela. Só que é um ponto de vista bem diferente, né? A pessoa voltando para aquele lugar. Geralmente as pessoas querem fugir, estão fugindo, e nesse caso ele retorna. E o legal é que ele é baseado em fatos reais, né? Exatamente. Uma autobiografia. E é ruim falar sobre o drama, porque cada um... de filme de drama são diversas espécies. Por exemplo, o do Giovanni é quase uma comédia. O teu a gente morre chorando. Só que é uma história feliz, bonita, sim, né? Mas morre chorando. O meu dá, tem uma curiosidade legal do meu, que quando ele passou... Eu vou falar de curiosidades, pode me olhar. Quando ele foi passado no Festival de Cannes em 2011, desculpa, ele passou, as pessoas ficaram super desconfortáveis porque ele trata de violência na escola, uma coisa bem pesada, então, precisamos falar sobre Kevin, tu encontra ele até no lado de terror, suspense, terror, e é um drama. Então, são filmes bem diferentes. Só que, eu acho que tirando a parte do Henrique, que é uma coisa mais de guerra, os nossos todos envolvem relação de pais. Mais familiar, o drama familiar. Não sei se a gente vocês repararam nisso. Que o teu também tem a função da mãe. O drama envolve sempre... É um ponto de vista meio assim, o drama sempre envolve família, que é o que mais te toca. É o que mais dá drama. A discussão que avança mais adiante no Walter é a questão do luto, né? Que ele não aprendeu a lidar com o luto da perda do pai. Então ele começa a criar essa coisa de achar que pode julgar as pessoas, e todo mundo acha que ele é louco. Mas tu não notou a questão do drama dele com a mãe dele? A mãe dele Sim. também tem aquilo do muito forte. A mãe dele não sabe como lidar com ele. Porque a mãe, pra mãe, ela estava preparada para perder o marido, mas não estava preparada para perder o filho que entrou nessa... Sim. Precisamos falar sobre Kevin. A Eva não sabe lidar com Kevin, nunca soube. Tanto é que quando nasceu a Lucy foi muito fácil. Ela era uma criança perfeitinha. Não perfeita na questão de ser, fisicamente, mas perfeita psicologicamente. E o marido simplesmente, o Kevin é perfeito, o Kevin é maravilhoso. Ele era dissimulado, tu via que a criança já era dissimulada. Então, o drama familiar, ele realmente é muito mais pesado. E só para complementar, acho que essa parte do drama familiar, até explicando melhor, a história do filme parte justamente da esposa, né, do oficial inglês que passa por esse drama todo. Ela percebe assim no marido, né, todas as atitudes estranhas, e na verdade ela não sabia o que realmente Sim. tinha acontecido na época. Então ela vai atrás, é uma investigação dela, e ela acaba botando o marido contra a parede, né, para ele contar o que realmente aconteceu naquela época e o que tornava ele a ter pesadelos, ele agir estranho. Ele era loucão. Exatamente. E muitos amigos dele também na guerra passaram assim por uma depressão mesmo, por tudo aquilo que eles passaram. Alguns acabam se suicidando e tudo mais, então mostra bem as dificuldades que o pessoal da guerra, né? Exatamente, as sequelas, né, da Segunda Guerra. A relação entre as pessoas, ela proporciona isso, né, o espelho. Tu emite uma coisa, tu recebe, não exatamente, mas sempre recebe algo em troca, tem um retorno. Então, acho que isso, a família acaba sempre entrando, porque por mais que um personagem tenha oscilações e tudo mais, ele tem que ter uma ligação, e essa ligação geralmente vem da família. Quem mais nos conhece para poder perceber tudo aquilo que acontece, o maior convívio, fazer a ligação, geralmente baseado no... E eu acho que o teu filme também, ele é... Acontece. Ele é... ele tem uma crítica muito por além do o pai que
tem um retardo mental e que é a filha, né? A questão da advogada ali, que é o personagem secundário, mas que também tem uma família e não consegue enxergar a família que ela tem. Sim. O próprio drama dela, tipo, que é uma coisa pesada também, assim, que tu olha e tu sente que é o que acontece na sociedade capitalista cada vez mais, né? Tu só trabalha. E o tempo pra família, Não e o tempo existe. pra criação dos filhos. E tem outra questão ali. Por exemplo, ele que era uma pessoa que tinha uma dificuldade, que tem aquele problema que é físico, nele ele conseguia ter todo o amor, todo o carinho da filha, ele conseguia cuidar, conseguia fazer tudo, por mais que ele tenha limitações. E ela, como mãe, a advogada, que era um ser perfeito, uma mulher muito bonita, bem-sucedida profissionalmente, ela não conseguia ter essa ligação, ela não conseguia conversar com o próprio filho, enquanto o Sam, ele conseguia. No caso, ela aprendeu muito mais com ele, né? Sam ensinou muito mais a ela do que ela ajudou ao Sam. Aí ele era fã dos Beatles. Muito fã, né? O Lucy, né? É, a Lucy. A melhor parte foi do início do filme ali, que ele tá com a criança e, tipo, o ônibus vai sair, quando vê a mulher some, aí ele fica, tipo... Lucy in Sky, começa a... Muito Nome massa. completo. Nome composto. Não sei se alguém tem mais alguma coisa pra falar. Eu acho que o programa de hoje é meio resumidinho assim mesmo, porque... Posso complementar mais triste. alguma coisa Pode. também sobre a questão de filmes de guerra até? Que ele vai reencontrar o oficial que torturou ele, mas aí é um cenário completamente diferente, porque a vida dele seguiu, né? Tanto é que o Eric já não trabalha mais pro exército há muitos anos. E o cara lá que era japonês que torturou ele, até anotei o nome aqui, o Takashi Nagase. Ele seguiu como agente de turismo ali, né? Na verdade, ele não seguiu, né? Enquanto aos trancos e barrancos, como é que é o nome dele que eu nunca lembro? Qual? O Eric. Lopes. Aos trancos Vocês estão dando spoiler. Não Não, é acho que spoiler. O Eric ápice do seguiu filme é a o vida. reencontro deles depois. É Nazaki? Tá. Nagasa. O Nagasa, ele não seguiu no sentido de que ele continuou trabalhando naquela... Ele virou... Guia turístico ali na daquele região. local que ele trabalhou a vida inteira. Como se nada tivesse acontecido, na verdade. Ele trabalha lá numa situação de paz, né? Recebendo Sim, turistas. muito amor. Inclusive turistas ingleses que foram, de repente, parentes ou Sim. que tem uma relação com essa Segunda Guerra. E ele trabalha ali como se nada tivesse acontecido. Então mostra também muito isso do pós-guerra, né? De como a vida segue. É um trabalho. Sim, é um trabalho comum. Ele que trabalhou como torturador, ele que cometeu vários crimes, né? Podemos dizer, crimes de guerra. Crimes de guerra. Naquela época, então ele segue a vida dele normalmente, assim, como se nada tivesse acontecido. Até hoje a gente tem na sociedade resquícios disso, né? Tanto pessoas que sofreram tortura e continua acontecendo. Dá pra fazer o mas... elo, né, da ditadura. Sim, e pessoas que ainda são julgadas por isso, então acho bem interessante. São debates atuais, todos eles trazem debates atuais. Se tu for juntar isso com a nossa realidade, a gente tem o que acontece de todos. Eu acho que o filme de faz drama, ele é o que mais se aproxima da tragédia. Quando a gente usa, por exemplo, Aristóteles, é o que mais se aproxima do que a tragédia. Ela sempre te traz algo pra tu levar pra tua vida, né? Que era E o até objetivo. muitos são em fatos reais, né? Que é o Exatamente objetivo. por isso. E o drama, ele sempre, diferente da comédia, diferente do terror, diferente do, né, que são filmes que tu nem sempre tu absorve alguma coisa. Muitos dos dramas, eu ainda consigo dizer os bons, ou, né, eles conseguem trazer algo pra tu conseguir colocar na realidade. Tu refletir a respeito. Enquanto geralmente uma socialmente. comédia, tipo um American Pie, tu não leva nada, entendeu? Não, tu te coloca naquele papel. Não, Acho porque que tu entra na universidade achando que a universidade vai ser a melhor coisa do mundo. Tem A universidade tá aqui. tem essa transferência. Tu te coloca consegue no outro, colocar uma comédia, tu assiste, tu aproveita aquele tu momento, ri e deu. assiste e deu. Tu não te coloca naquele contexto, tu não consegue viver aquilo, assim, Sim, óbvio e ter aquele sentimento. Eu acho que a gente não tá não generalizando, né? A gente tá falando mais tipo, não falando, todas as comédias são assim. Não. Todos os dramas são assim também, não. Mas... Então, eu acho que seria isso, pessoal. O clima hoje tá realmente meio triste. Então, Não sejamos tchauzinho. dramáticos. Voltaremos. Dá um like na página. Eu já tinha dado tchauzinho sem like hoje.